Apesar do horário, torcedores do Flamengo estavam aqui na porta do hotel esperando a chegada do time, cumprimentaram o Rogério Ceni, outros jogadores, entre eles o Arrascaeta e o Gabigol. Quem também está aqui em Buenos Aires é o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que antes do embarque, ainda no Rio de Janeiro, falou sobre a estreia do time na Libertadores e também sobre a situação do Arrascaeta. Tem de fato um pleito pelo empresário do jogador. Eu acho que esse pleito é um pleito normal se fazer isso. Infelizmente, nesse momento, a gente não pode acatar esse pleito, mas a relação com o jogador sempre foi a melhor possível. Não vejo assim nenhum assinte de situação nenhuma. Acho que tem que chegar no denominador comum, na hora certa, com tranquilidade, sempre resguardando, claro, os interesses e a parte esportiva do Flamengo. O Rogério Ceni poderá contar praticamente com força máxima. O único desfalque é o zagueiro Rodrigo Caio, que está suspenso. Ele foi expulso no último jogo da edição passada da Libertadores, na eliminação para o Racing, e por isso não poderá enfrentar o Vélez na terça-feira à noite. O Vélez, que no campeonato que está sendo disputado neste momento aqui na Argentina, a Copa de la Liga, é o time de melhor campanha e conta com um jogador que passou pelo Flamengo, o meio-campista Manquejo, conta com outros jogadores que passaram pelo futebol brasileiro, como o Centurion, atacante que esteve no São Paulo, mas é bom ficar de olho no Thiago Almada, jovem revelação do time do Vélez Sársfield. Então o Flamengo treina na tarde desta segunda-feira, aqui em Buenos Aires, e estreia na Libertadores terça-feira à noite, em busca do tricampeonato na competição. Não é jogo fácil, Lofredo. E o Flamengo vem de derrota para o Vasco, empate com a Portuguesa, enfim, o momento não é dos melhores para o Flamengo também. Momento, né? Aquele momento pontual, porque acaba de ser campeão da Supercopa. O jogo contra a Portuguesa, 2-2, foi com um time reserva mesmo. Assim. Claro que os gols foram do Pedro, o Pedro é reserva, né? O Pedro é um jogador que poderia ser titular, mas é reserva. A outra partida contra o Vasco foi uma partida que o Flamengo não teve o Arrascaeta, e aí tá essa queda de braço aí. Veja só que o Arrascaeta também resolveu se posicionar no momento, eu diria que é um momento que ele coloca uma pressão, mas não põe toda a pressão também que poderia, né? Porque ele sabe que na hora da Libertadores é melhor estar presente. Então, ele acaba fazendo a pressão na hora de um jogo do Carioca, um clássico contra o Vasco, é verdade, e o Flamengo se atrapalhou com a ausência do Arrascaeta, porque o Rogério Ceni não conseguiu encontrar o time e acabou perdendo para o Vasco. Não é um momento sensacional para o Flamengo, mas o time tem toda a condição, ainda que seja um jogo difícil. Todo jogo na Argentina é difícil, tá? Com grandes equipes, com equipes medianas. O Vélez é um campeão de Libertadores e com times, com os maiores, Boca e River principalmente, muito, muito difícil. Mas eu acho que o Flamengo tem toda a condição de sair vencedor, porque como vejo o Flamengo tranquilamente como o melhor time da América do Sul. Eventualmente não vai ser campeão da Libertadores, como não foi na temporada passada, que o Palmeiras acabou sendo campeão, sim. Mas é o time, para mim, entra como favorito em todos os campeonatos. Sereto, Arrascaeta viajou, o Flamengo diz que ele vai jogar essa partida de estreia na Libertadores. Aí a gente tem posicionamentos aí do fim de semana, o Arrascaeta postou nas redes sociais: eu amo vocês, não acreditem em tudo que se fala, né? Se dirigindo aos torcedores rubro-negros. E a gente viu o Marcos Braz falando que busca chegar a um denominador comum na hora certa, com tranquilidade, mas tranquilidade às vésperas de uma competição importante como a Libertadores, falar em tranquilidade pode causar um certo nervosismo no torcedor. Essa questão do amor do jogador pelo clube, ela fica um tanto quanto banalizada, né? O jogador também já amou, o Arrascaeta já amou o Cruzeiro e agora ama o Flamengo, vai amar outras equipes. Né? Tem um coração enorme o Arrascaeta, assim como o jogador de futebol sempre tem um coração enorme, ama várias equipes. Agora, eu acho que esse episódio em si, ele nos dá a oportunidade de fazer uma reflexão em relação à relação dos clubes de futebol e os empresários de futebol. Né? É uma relação que, na maioria das vezes, os clubes de futebol ficam reféns dos empresários.
por culpa única e exclusiva dos times de futebol, que são mal administrados, estão quebrados, não têm dinheiro e recorrem aos empresários para empréstimos, né, emprestam dinheiro dos empresários, muitas vezes. Os jogadores e os empresários acabam tendo poder para fazer negócio com os clubes, colocando os jogadores e tudo mais. Eu acho que é o momento da gente refletir a respeito, e o Arrascaeta, ele está na hora errada fazendo esse pedido, que pode ser até de direito dele, direito do empresário, mas na hora errada. Olha o momento em que a gente vive, né? O Arrascaeta não vive numa bolha. Não é possível que ele não entenda que o momento não é de pedir aumento de salário, coisa que o valha. Quer renovação de contrato com compra de parte dos direitos econômicos dele. E ele tem contrato com o Flamengo, né? Ele tem até que cumprir 2023. o contrato. Nesse momento ele tem que cumprir o contrato. Até a segunda ordem. Eu espero que isso não atrapalhe o ambiente do Flamengo. Ele e o empresário entendem que isso é direito dele, né? De que isso foi apalavrado com o Flamengo. Tudo bem. E aí o Flamengo entende diferente e está nesse impasse. Pois é. Talvez não fosse o momento de cobrar esse direito, né? Talvez o Flamengo, a gente vive uma pandemia, a situação está muito complicada economicamente para todo mundo, inclusive para os clubes de futebol, inclusive para o Flamengo, né? O Flamengo não fica livre dessa questão. Então eu acho que tudo vai ser resolvido na hora certa, mas é uma chance, uma oportunidade da gente discutir a relação do futebol com os empresários. Essa relação, ela está muito mal resolvida. E a Arrascaeta, sendo o titular nessa partida, ele deve ser a única mudança em relação ao time titular que enfrentou o Vasco, onde o Flamengo deve manter ali o Arão e o Bruno Viana na zaga, Lofredo. Pois é, o Bruno Viana não foi bem, né? Já era uma dúvida que eu tinha para aquela partida e é uma dúvida que eu mantenho. Um jogador que começou ali, mostrou em alguns jogos do Campeonato Carioca que poderia ser titular, mas depois mostrou contra as equipes pequenas também que ainda não estava pronto, contra o Vasco não foi bem, enquanto o Gustavo Henrique com o Arão, em determinados momentos do Campeonato Brasileiro, acabaram se acertando. E você fala que tem uma mudança, mas na verdade é uma mudança que muda tudo, né? Porque o Rogério Ceni mexeu em 3 peças do time para poder suprir a ausência do Arrascaeta. Então, ter o Arrascaeta faz com que ele tenha o time base dele, o time normal e um com time João Gomes, reposicionou ajustado. O Gerson, né? Exatamente, o Everton Ribeiro também. Isso. Então, assim, ele tem o time ajustado, o time que sabe jogar junto, um time que os jogadores olham, assim, pensam e já percebem a posição do companheiro em campo, e isso vai fazer muita diferença. Vamos virar a chavinha? Vamos falar de outra equipe que vai para a Libertadores, que estreia essa semana. Depois da vitória sobre o Botafogo no sábado, o Fluminense volta todas as atenções para a estreia na Libertadores.